Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje vamos analisar a possibilidade de resolução dos contratos em razão da onerosidade excessiva com base na teoria da imprevisão. Primeiramente, devemos conhecer o que estabelece a teoria da imprevisão. Desenvolvida especialmente na França, essa teoria da imprevisão traduz um ressurgimento da cláusula rebus sic stantibus no direito moderno. Segundo a cláusula rebus sic stantibus, o contrato somente seria exigível se as condições econômicas do tempo de sua execução fossem semelhantes às do tempo da sua celebração. Só que esse posicionamento foi sendo esquecido pelo liberalismo, que adotou o princípio da força obrigatória dos contratos como absoluto. Com o advento das grandes guerras, tal ideia tornou-se socialmente insustentável. Assim, tomou força a teoria da imprevisão, que reconhece que a ocorrência de acontecimentos novos, imprevisíveis pelas partes e a ela não imputáveis, aptos a afetar a base econômica ou a execução do contrato, levam à sua resolução ou revisão para ajustá-lo às circunstâncias. Esclarecido esse ponto, é importante compreendermos a sutil diferença entre a teoria da imprevisão, a resolução por onerosidade excessiva e a cláusula rebus sic stantibus. A teoria da imprevisão é o substrato teórico, aplicação direta do princípio da boa-fé objetiva. A cláusula rebus sic stantibus estabelece que, em todo contrato de prestações sucessivas, haverá sempre uma cláusula implícita de que a convenção não permanece em vigor se as coisas não permanecerem como eram no momento da sua celebração. Por fim, a resolução por onerosidade excessiva trata da extinção ou resolução do contrato em função do seu descumprimento involuntário pela onerosidade excessiva gerada por circunstâncias supervenientes. A teoria consiste, portanto, na possibilidade de desfazimento ou revisão forçada do contrato, quando por eventos imprevisíveis e extraordinários a prestação de uma das partes torna-se exageradamente onerosa. Na prática, a revisão ou o desfazimento contratual são viabilizados pela aplicação da cláusula rebus sic stantibus. A teoria da imprevisão, por sua vez, enseja uma revisão dos termos do contrato, podendo gerar na repactuação um dever de ressarcir parcelas pagas ou gastos feitos, bem como até mesmo de indenizar pela extinção do acordo. A teoria da imprevisão pressupõe a existência de um contrato válido, de execução continuada ou diferida, que por circunstâncias supervenientes onera excessivamente o devedor. São elementos essenciais para a aplicabilidade da teoria da imprevisão os seguintes: a superveniência de circunstância imprevisível, a alteração da base econômica objetiva do contrato e a onerosidade excessiva. Os temas da teoria da imprevisão e da resolução contratual por onerosidade excessiva são disciplinados pelo Código Civil. A onerosidade exige a superveniência de efetivo desequilíbrio econômico, levando em conta aspectos quantitativos e qualitativos do equilíbrio contratual, bem como a questão da imprevisibilidade. Por incidir sobre o desequilíbrio superveniente à celebração do pacto, a onerosidade excessiva pressupõe a existência de intervalo entre a formação do negócio e a sua execução, razão pela qual é própria de contratos de duração, de execução continuada ou diferida. O artigo 317 permite ao juiz, diante da desproporção entre o valor da dívida assumida e o da execução, decorrente de fatores imprevisíveis, a devida correção, desde que requerida pela parte. Pela regra do artigo 478, a parte prejudicada com a onerosidade excessiva poderá requerer judicialmente a resolução do contrato. O réu poderá, em sua resposta, impedir a resolução, oferecendo-se para o reequacionamento justo das condições do contrato. Quando apenas uma das partes possuir obrigações, poderá requerer a revisão, visando a sua redução ou a mudança na forma de pagamento, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Tradicionalmente, o efeito combinado para a caracterização da onerosidade excessiva, preenchidos seus requisitos, é a resolução do contrato. A doutrina contempla instrumentos para evitar a resolução, objetivando a manutenção do contrato. Há ainda a revisão judicial e o dever de renegociação, adstrito às hipóteses em que se façam presentes os requisitos da onerosidade excessiva.
E assim encerramos a nossa aula de hoje. Em sua área do aluno, você encontra um material didático relativo ao tema que traz com maiores detalhes os assuntos aqui estudados. Não deixe de examiná-lo. Sem sacrifício não há vitória. Persista nos seus esforços, mesmo quando parecer difícil. Até o nosso próximo encontro e bons estudos!